Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13, que diz assim: Assim me disse o Senhor: Vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe além antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Pegue o cinto que você comprou, que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: Levanta-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Toda a jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: Não sabemos nós muito bem que toda a jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: Assim diz o Senhor: Eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores dessa terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe: humilhem-se e sentem-se no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas, e não há ninguém que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhes foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as mulheres está dando à luz? Talvez você se pergunte: por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas de sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso eu os espalhei como palha que é levada pelo vento do deserto. Essa será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos prostramos diante de Ti ao iniciar de mais um dia.
reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua graça e a tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos e ela tem se renovado a cada manhã, e nós, pela tua misericórdia, temos provado dela. Muitas vezes nós nos portamos como o povo de Jerusalém, Judá, com coração duro, com soberba, com orgulho, e deliberadamente escolhemos não obedecer ao Senhor. E chega um momento que o Senhor diz basta, e o Senhor levanta homens, profetas, através da tua palavra, para nos alertar, para nos confrontar, para nos chamar ao arrependimento, à confissão de pecados e à mudança de vida. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração. E que a tua palavra cumpra em nós, sendo aplicada pelo teu Espírito Santo, tudo aquilo pelo qual ela foi proferida. Que possamos nesse dia reconhecer a nossa rebeldia, a nossa rebelião contra o Senhor, o nosso pecado, a nossa dureza de coração, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E lançar por terra tudo isso. Possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e sem o Senhor nós não somos nada. Que possamos reconhecer, declarar, confessar o nosso pecado, ter entendimento que não vale a pena viver se não for viver para a tua glória. Foi para isso que o Senhor nos criou, para vivermos para a tua glória, para vivermos a vida de Cristo, para proclamarmos as boas novas de salvação e anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Oh Deus, faz isso nas nossas vidas. Que nenhum de nós se perca, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento verdadeiro, à confissão de pecado, à mudança, à transformação de vida. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Faz isso, Senhor, no dia de hoje. Nos purifica, perdoa o nosso pecado, nos conduze à tua palavra, conduze-nos a uma vida de devoção diária, de oração, de leitura bíblica, de estudo, de meditação na tua palavra, de submissão à tua palavra. Como o apóstolo Tiago nos alerta, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, atentos ao teu ouvir e a obedecer. Que assim o Senhor transforme as nossas vidas, transforme os nossos lares, que cada um dos nossos lares seja um local de refúgio, de culto, de adoração, de paz, de reconciliação, de perdão. Possamos entender também que a tua igreja é um local onde nós liberamos o perdão, a reconciliação, o aconchego, e também somos reconciliados, somos perdoados, somos regenerados. Que possamos compreender que é servindo uns aos outros, sendo humildes uns com os outros, dando e recebendo perdão, dando e recebendo conforto e consolo, é que nós crescemos na tua presença e que a tua palavra tenha sempre a primazia nas nossas vidas, no nosso culto, seja diário, seja na família e principalmente na tua igreja. Clamamos pelos enfermos para que o Senhor os cure, restaure completamente a saúde física, emocional, mental e espiritual do teu povo, e que haja salvação no nosso meio. Clamo pela tua igreja, renova a tua igreja, revigora a tua igreja, sustenta a tua igreja, dá fidelidade à tua igreja. Trabalha no coração de cada pastor, de cada presbítero, de cada liderança. Temor, que haja humildade, que haja, Senhor, o desvencilhar de todo orgulho, de toda vaidade, que possamos compreender que só o Senhor é Deus e que a igreja é do Senhor Jesus, que possamos humildemente buscar a tua face e com fidelidade servir ao Senhor, servindo a tua igreja, possamos proclamar todo o desígnio de Deus, na unção, no poder e na orientação do teu Espírito. Que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, que vidas sejam salvas para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos, agradecidos,
no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã.